Isso vai ser um pouco difícil de engolir para muita gente, mas é muito importante. Se você está tentando todas as técnicas de manifestação, assistindo todos os vídeos, lendo todos os livros, Neville Goldman, Florence Scovel Sheen, tudo isso que eu adoro e sua realidade ainda não está mudando, pode ser porque você tem um senso de merecimento que está te protegendo de uma parte sua que não acredita que você é capaz de tomar as ações necessárias para manifestar a realidade que você deseja. Porque ação é uma parte necessária do processo de manifestação. Se isso doeu de ouvir, talvez você realmente precise escutar isso. Mas preciso ser honesto sobre a parte do meu conteúdo passado. Quando a gente aprende sobre criação de realidade, sobre o poder da nossa energia, sobre o poder de visualizar e imaginar a realidade desejada, existe uma tendência de se empolgar tanto com esse poder energético que a gente esquece do quanto a ação e a responsabilidade pelo que a gente está de fato fazendo na realidade física, agora, nesse momento, importam. Isso é o que eu chamo de balanço do pêndulo. Muitos de nós que chegamos ao conteúdo de manifestação, passando a maior parte da vida trabalhando muito e conseguindo poucos resultados, né? Sofrendo e lutando só para sobreviver. Quando descobrimos a manifestação e o poder da energia, vemos de um extremo ao outro porque parece um alívio. Parece que tá curando uma parte de nós que acreditava que não merecíamos o sucesso, a menos que nos esgotássemos, a menos que sofrêssemos muito para conquistar. Por isso, muita gente nesse espaço, e eu mesmo já tive um pouco disso, por isso eu consigo falar sobre o assunto, quer fazer um bypass, digamos assim, né? Ou seja, um desvio, um contorno espiritual do trabalho real, das ações que precisam ser tomadas, das decisões que precisam ser tomadas, dos limites que precisam ser estabelecidos, das mudanças que precisam acontecer na realidade física para que a manifestação de fato ocorra. E o motivo disso é que essas pessoas não confiam em si mesmas para agir. Elas têm uma relação difícil com a ação. Há uma ferida interna com a energia masculina interior, porque passaram a vida inteira agindo a partir apenas da energia masculina. Quando descobrem a visão, a criatividade, todos esses aspectos femininos, isso parece muito mais fácil, muito mais gostoso. E aí surge o senso de merecimento. Passei a vida toda sofrendo sem receber nada em troca. Agora que sei como a manifestação funciona, vou só fazer isso e não vou agir, porque mereço, porque algo bom chega até mim. Já sofri o suficiente, digamos assim. E é aí que o senso de merecimento entra. E o que acontece é que a pessoa entra num estado passivo, sendo que manifestação não é um processo passivo, é um processo co-criativo e ativo. Co-criativo, você e o universo. Não é só o universo, é você também. Porque porque seu eu superior escolheria encarnar num corpo físico, num mundo físico, se não fosse para você usar esse corpo físico para ajudar a trazer coisas à existência. Energia masculina e feminina. Eu não estou falando aqui de gênero, tá? Eu estou falando de energia. Todo mundo tem uma energia masculina interior e uma feminina interior. Você pode ver isso nos diagramas do cérebro. Temos o hemisfério esquerdo, que é o masculino, e o hemisfério direito, que é o feminino. O hemisfério esquerdo é o campo das decisões, do planejamento, da lógica, da ação, da iniciativa, da liderança. O hemisfério direito é o campo da intuição, da criatividade, da visão, da imaginação. A energia feminina interior também é aquele aspecto acolhedor e receptivo de você. Nós encarnamos num mundo dominado pela energia masculina. Esse mundo tridimensional é atualmente dominado por energia masculina. É um mundo do intelecto. E com o patriarcado e a supressão do feminino divino, criou-se um desequilíbrio imenso. Mas o que a gente não percebe é que essas energias, feminina e masculina, precisam uma da outra para que cada uma esteja no seu pleno poder. Sem entrar em como isso deveria se parecer em nível social. Olhe apenas para como isso deveria funcionar dentro de você. E independentemente do seu gênero, você recebeu essas duas energias porque é a combinação delas que te construiu como
um ser plenamente criativo. Até os átomos têm energias masculinas e femininas. Tudo no universo é composto pelos seus opostos complementares. Então, se você quer criar algo, trazer algo à realidade física, precisa da sua energia feminina, porque ela te conecta à mente subconsciente, que é a mente subconsciente do universo. O campo quântico de todas as possibilidades que já existiram ou poderiam existir. É onde vive a visão, a imaginação, o poder criativo. O feminino está muito conectado ao energético, ao invisível, ao emocional. Mas a energia masculina interior é o que ancora o feminino nesta realidade física. Pense assim, a energia masculina é a que age, decide, lidera e inicia. É a sua vontade, o seu intelecto, é o aspecto de você que faz as coisas acontecerem no mundo físico. E muitos de nós chegamos a esse espaço espiritual de manifestação porque estamos cansados de tentar fazer as coisas acontecerem no mundo físico sem resultados. E só queremos sentar e deixar as coisas chegarem até nós. Sim, isso pode ser uma parte muito gostosa da manifestação. Coisas mágicas podem acontecer, mas se você quer viver a sua vida mais empoderada, você precisa da sua energia masculina, você precisa da sua autoridade interior ativa, acordada, agindo, porque ninguém mais vai agir pelos seus sonhos por você, entendeu? Agora a gente vai definir a relação com o masculino interior. A relação que você teve com a energia masculina, com toda a iniciativa, com liderar. Essa não foi a energia masculina divina e equilibrada, foi a energia masculina esgotada e ferida. Se você passou a vida toda na correria, empurrando, sem colher muitos resultados, saiba, o que você estava fazendo era usar só metade do seu potencial criativo, empurrando sempre no masculino, enquanto a energia feminina ficava adormecida. E o que acontece quando você faz isso? O masculino interior se esgota, você está usando só metade das ferramentas da sua caixa, digamos assim. A energia masculina é como um carro e a energia feminina é a gasolina, é a força vital. Você precisa dessa energia feminina criativa para alimentar o masculino e dar-lhe a direção e o porquê da ação. Então, se você tem se sentido sem vontade de agir, bloqueado, bloqueada, sem saber o que fazer a seguir, procrastinando, sabe, empurrando passivamente, que o universo coloque coisas no seu colo, talvez seja porque você ainda não redefiniu a sua relação com a sua energia masculina interior. Isso é algo que eu precisei fazer. Eu percebi que estava me opondo ao meu masculino interior, resistindo a ele. Havia certas coisas sobre as quais eu tinha um complexo de merecimento, certas formas em que eu estava escolhendo o caminho mais fácil, só esperando que o universo me mostrasse o que fazer. E foi difícil encarar isso, mas eu precisei olhar e perguntar por que eu esperava que só ficando na energia, sem tomar as ações certas, isso fosse se manifestar. A resposta foi que eu não estava respeitando o meu masculino interior. Eu colocava o feminino num pedestal enorme e deixava o masculino esquecido num canto escuro, sendo que internamente eles deveriam ser iguais, o yin e o yang, né? É assim que operam em harmonia, quando são iguais. O feminino desperta, tem a visão, as ideias, a brincadeira, a receptividade. E então passa essa ideia para o masculino, que monta as estruturas, os planos e faz acontecer através da ação na realidade. A ordem da criação, energia primeiro, você muda suas crenças, suas emoções, seu foco, isso muda sua vibração. Quando isso muda, as ideias que você percebe mudam, os pensamentos que você começa a ter mudam, as perspectivas mudam, e então as ações que você pensa em tomar também mudam, e você age. Esse é o processo de manifestação. Ação é parte da equação, não é negociável isso. Cada dia você tem uma infinidade de escolhas possíveis para fazer com que a sua energia masculina. Se você toma uma decisão que te leva em direção ao que quer ou para longe disso, faz parte da sua vibração energética. É um voto pela pessoa que você está sendo, pela sua identidade, pela sua frequência. Se você está tomando ações que não estão alinhadas com a sua realidade desejada,
não fazendo o que precisa no seu negócio, não ligando para aquela pessoa, não estabelecendo aquele limite, então você está desalinhado energeticamente com o que quer. Aceite que a energia masculina é uma parte necessária do processo de manifestação. Ela está aqui para ajudar você. Ela é aquela parte segura, estável, protetora, iniciadora, capaz, forte de você, sabe? Que está aqui para ancorar os seus sonhos nessa realidade física, para que eles não fiquem apenas flutuando no campo etéreo. Reescreva sua relação com o seu masculino interior. Talvez você precise olhar para as feridas que tem em relação à energia masculina como um todo. Perdoar formas feridas de masculinidade que existiam ao seu redor e na sociedade, para começar a aceitar, honrar e usar o seu masculino interior com toda a capacidade que ele tem para te ajudar. A versão ferida de energia masculina que vimos externamente, controladora, esgotada, forçado, isso é a energia masculina em sua forma plena. O masculino divino é protetor, é de certa forma acolhedor, provedor, estruturador, iniciador. É lindo, e é absolutamente necessário. Você não pode fazer um bypass espiritual, ou seja, um desvio rumo à vida dos seus sonhos. Você foi criada com essas faculdades, com essas energias, porque você é capaz. E você tem esse sonho no coração, porque vai ser seu. Quem vai colocá-lo no mundo? É você que vai colocá-lo no mundo. Se você pode conceber na sua mente, você pode trazer para cá. Ele não estaria no seu coração se você não tivesse capacidade de realizá-lo. Sabe aquela história de que se você quer comprar um carro, você vai primeiro numa concessionária, sente o carro, sente a vibração daquilo, e aí então você começa a tomar decisões que vão trazer aquilo, certo? E se você chegou até aqui, cara, comenta acesso para eu saber que você chegou até aqui. E o acesso para o Manual da Identidade Divina, o início da sua nova vida está na descrição, cai para dentro e se torne um manifestador compulsivo, tá bom? Desperte para a sua verdadeira identidade, cara, você é divino. Beijo, te amo, tamo junto.